Hello, meu povo! Mais um episódio do Papo Nutritivo com Thalita Fernandes, né? No caso, comigo. E hoje eu estou com uma mulher, cara, incrível, tá? Eu a conheci na pós-graduação de nutrição comportamental que eu tô fazendo. E aí, só pela apresentação dela, eu falei, caraca, porque a gente se inspira, né? Principalmente em outra mulher. E aí, aquele currículo, assim, maravilhoso, né? Graduação em nutrição, não vou nem falar as faculdades, tá, gente? Graduada em administração, especialista em nutrição clínica, especialista em gestão de pessoas, mestrado em neurociências, membro do laboratório de neurofarmacologia, membro do laboratório de neuroquímica de comportamento, aprimorada em transtornos alimentares, certificada em abordagem comportamental pelo Instituto de Nutrição Comportamental, professora faculdade da Multivix e cofundadora do grupo de assistência interdisciplinar em transtornos alimentares e diretora clínica voluntária da Special Olympics. E tem uma outra aqui que é inglês, e meu inglês é péssimo. Seja bem-vinda, Alessandra Job. Obrigada. Acho que nem precisa mais de apresentação, né? Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite para a gente falar sobre esse tema tão relevante, né? Que precisa ser divulgado cada vez mais. E é um prazer estar aqui hoje com você. Ah, igualmente. Sim, é um tema que você vê muito, né? Que são transtornos alimentares, mas você não vê, assim, tanta divulgação falando sobre isso, tanta informação. Na verdade, até uma educação sobre isso, né? Então, assim, quais são os transtornos hoje que você mais vê, que você mais vê em consultório, que você mais trata? Em consultório, quando a gente fala de transtornos alimentares, existem 3 transtornos que são mais prevalentes, né? Que é o transtorno da compulsão alimentar, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Mas a gente sabe que até a incidência, né, desses transtornos ela é subnotificada, justamente porque as pessoas não têm conhecimento sobre o que são transtornos alimentares, que é realmente uma doença psiquiátrica com registro, né, com diagnóstico, com critério diagnósticos médicos, e ainda por não conhecerem que é uma doença, que é um transtorno psiquiátrico, acaba não tratando, acaba também não entrando nas estatísticas. Sim. Mas os transtornos, eles estão crescendo, né? Ou crescendo ou sendo mais notificados ultimamente, principalmente pós-pandemia. E aí esses 3 transtornos, eles são mais frequentes na prática clínica. Sim. E você acha que essa frequência pode ser por conta da nossa rotina? De como está o contexto hoje? Os transtornos alimentares, eles são multifatoriais, né? As causas são várias, mas com certeza a rotina é o fator psicossocial, ele é muito importante. Então, dentro desse fator psicossocial, envolve aí também as nossas emoções, que hoje em dia estão cada vez mais exacerbadas, né? A forma como a gente lida com as nossas emoções atualmente é um tanto complicado. As próprias questões de imagem corporal, quando a gente fala de uma cultura, né, que tem uma valorização muito grande por um padrão de beleza idealizado. Os estereotipos, né? Sim, os padrões. E também o aumento do uso de mídias sociais, né? Sim. Que na pandemia até aumentou, porque aumentou esse tempo de tela. Então, também é um dos parâmetros que a gente tem. Então, são várias as questões que envolvem aí o surgimento do transtorno alimentar. Mas, com certeza, cada vez mais a gente percebe que a atualidade, ela traz esses fatores, né, de forma mais forte para a gente. Verdade. Hoje é o 11º episódio. Todos foram falados sobre redes sociais e sobre a influência das mídias no comportamento, na alimentação. E eu acho que isso está ficando bem adoecedor, né? Porque acaba que a gente precisa de mostrar, né, na rede social um trabalho, mas acaba muitas vezes sendo transformado isso de outra forma. Tipo dietas. Muitas vezes
um profissional, digamos, né, levanta a bandeira de que eu sou jejum intermitente. Será que jejum intermitente é boa para aquela pessoa que está vendo? Porque eu acredito que nem todo mundo cabe nos grupos, né? A gente falou sobre dietas e tudo, e tipo, será que cetogênica é bom para todo mundo? Então acaba que as pessoas começam a entrar em outros campos e distorcer e levar isso para outros caminhos, e acredito que isso levando a um transtorno do comportamento alimentar. E exatamente isso, né? E quando a gente fala aí de jejum intermitente, que seria uma negação da fome, num estado natural de fome, é o que a gente costuma dizer que é um comportamento de um transtorno que é validado e até muito aplaudido, vamos dizer assim, né? Muito comemorado atualmente quem consegue fazer. E justamente isso que a gente tenta trabalhar nos indivíduos, por exemplo, com anorexia nervosa, que passa muito tempo sem comer, que a gente até poderia classificar como um jejum intermitente, né, pelas horas de restrição, mas que, se a gente for olhar, é validado pela sociedade, é validado pela área da saúde, né? É até enaltecido. E esse é um dos problemas dos transtornos alimentares, que vários comportamentos que são critérios diagnósticos para o transtorno alimentar, muitas vezes também são validados, até na área da saúde. Então, fica conflitante para um indivíduo, né? Que não é da área da saúde, falar, poxa, estão validando, então é um comportamento disfuncional ou é um comportamento bom? Verdade. E qual é o comportamento, assim, do anoréxico? Como seria esse comportamento? O anoréxico, né, anorexia nervosa, para o critério diagnóstico da anorexia nervosa é de um indivíduo que ele tem baixo peso, né, devido a um medo intenso de engordar, um medo intenso de ganhar peso, que aí acaba levando esse indivíduo a um estado nutricional aí, né, de desnutrição inadequado para a sua idade. Então, ele tem alguns comportamentos na anorexia nervosa, que ela pode ser classificada como restritiva ou purgativa. Na restritiva, tem a restrição tanto calórica quanto de alguns grupos alimentares também. Então, tem a evitação do alimento na anorexia nervosa. Além da evitação do alimento, né, é um comportamento, uma atitude alimentar de reduzir, de contar calorias, de ter um controle muito intenso. De ter um controle, né? O tempo todo. O tempo inteiro, um controle das calorias consumidas, de quanto está gastando para sempre ficar no déficit calórico, sempre estar perdendo. O que é interessante a gente ver no caso da anorexia nervosa eu sempre gosto de perguntar para o paciente quando ele chega assim, tá, mas qual é o seu peso-alvo, né, mínimo a ser atingido? Qual o peso mínimo que você dá? E não existe, porque quando ele chega naquele peso mínimo, ele quer menos ainda, menos e menos. Então, o comportamento da anorexia é um comportamento de evitação da comida, de restrição, de controle, um controle muito grande em relação a tudo que ingere. Alguns até não aceitam comer comidas preparadas por outras pessoas, eles mesmos precisam preparar, porque eles querem ter certeza do que está indo ali naquele alimento, né? A quantidade de gordura, a quantidade que está sendo colocado ali da composição daquela comida. Então, essas são algumas características. A outra característica também, tenta comer sozinho, né, para as outras pessoas não julgarem a quantidade que ele está comendo, tenta separar as porções no prato, né, os alimentos, para ele ter um controle visual também de cada grupo alimentar, do que ele está comendo. E às vezes também tem anorexia nervosa tipo purgativa, que aí também entra alguns comportamentos purgativos, né? Junto com a restrição e a evitação, entra aí a utilização de laxantes, a indução de vômito e outras práticas purgativas. E aí, então, seria o controle do que come mais a purgação? Pode ser só a restritiva, anorexia nervosa restritiva, e pode ser a anorexia nervosa tipo purgativa, né? As duas a anorexia nervosa, ela tem 2 subtipos. Entendi. Eu estava vendo uma pesquisa uma vez, lendo, e falando que algumas mulheres, né, que normalmente têm esses comportamentos, foi vindo de abuso sexual. Isso? Tem uma relação grande de transtornos alimentares com transtornos psiquiátricos, com história de abuso sexual, né? Isso existe, sim. Existe
essa relação. Pode ter uma associação, né? Entendi. Com relação a isso. É até assim, quando a gente pensa na anorexia como uma forma de controle do indivíduo, né? É muitas vezes porque eu não tenho um controle sobre determinado aspecto da minha vida. Então eu tenho o controle da comida, é onde eu consigo controlar. A gente consegue identificar muito esse tipo de comportamento. Então nisso aqui onde eu tenho controle, né? Eu sinto um prazer em ter controle sobre a minha própria fome, sobre a evitação da comida. Então, e aí essa motivação, como é multifatorial, pode vir de casos de abuso. De abuso, né? E de outras causas também. De outras causas também. Entendi. Aí, normalmente, paciente que é anorexígeno, né? Anoréxico. Eles são bem emagrecidos. São. Aí a gente vai pular agora pro bulímico. O bulímico normalmente não é emagrecido. Não, o bulímico vamos dizer assim, que você não é aquele indivíduo mais eutrófico, muitas vezes, que você não consegue nem perceber que tem algum tipo de transtorno alimentar, né? Porque, na verdade, ele não consegue fazer grandes restrições como o anoréxico, então ele não consegue manter o déficit calórico tão baixo, né? Ele tem o critério diagnóstico da bulimia é ter episódio de compulsão alimentar, então ele tem momentos de descontrole alimentar onde ele come uma grande quantidade de comida sem controle, e depois desse episódio de compulsão alimentar ele tem a prática purgativa, né? Que a maioria das vezes, 90% aí é a indução do vômito, né? Ou utilização de laxante, ou utilização de diurético, ou compensação via atividade física em excesso também pode entrar como um comportamento compensatório na bulimia, né? Utilização de hormônios também, alguns hormônios tireoidianos também, para todas as compensações, práticas compensatórias aí entram no comportamento da bulimia. Vocês estão vendo, né, gente? Aí eu coloquei uma caixinha de perguntas lá e falei bem assim, tem gente que tem comportamento de transtorno alimentar e não sabe. Eu acho que muita gente da população tem um transtorno alimentar e nem sabe. Porque eu vejo muitas pessoas assim, nossa, ontem eu comi demais. Aí hoje vai nadar, pedalar, correr, tomar laxantes, ficar sem comer. Tudo isso são comportamentos de transtornos alimentares, né? Mas vai depender da frequência que isso aí é feito também. Senão ele também entra num critério aí de um comer transtornado, mas não preenche todos os critérios, por exemplo, de uma bulimia nervosa ou de um transtorno da compulsão ou da anorexia. Mas são comportamentos validados, porque geralmente assim, é quase que natural a pessoa falar, não, eu quero tomar um diurético para desinchar, vou tomar laxante para esvaziar. Essas falas comuns do dia a dia. Nossa, que eu tô muito inchado. Eu preciso, né? Acho que até para se sentir melhor, né? Algumas pessoas fazem isso. Outro dia, a mãe de uma paciente, né? A gente conversando no consultório, que foi uma indicação e tal, e eu conversando sobre a bulimia com ela. Não, mas eu não concordo que a bulimia, porque eu fazia isso quando eu era adolescente, eu também tomava laxante, então eu acho que é uma fase. Eu falei, né? Já tinha aí ela também já tinha e achava que era normal, porque tanto ela quanto outras colegas da idade fazia, e achava que isso era um comportamento normal, que não era um critério diagnóstico para um transtorno psiquiátrico. Pois é. Eu sei porque o meu marido fazia, né? Hoje é bem menos. Ele, quando eu conheci, ele andava com lactopurga dentro da bolsa. Furosemidas, né? Sim. Que é um diurético. E assim, eu comi, bebi demais. Mandava 2 pra dentro e tipo assim, agora eu tô melhor. E sendo que é um transtorno alimentar, é um transtorno psiquiátrico, né? Sim. Sem contar, se a gente entrar mais nessa área nutricional, né? O que um laxante faz de prejudicar toda a microbiota e todas as alterações da saúde, daria outro podcast. Outro, sim. Fora os diuréticos, né? Acabam depletando sódio, potássio, jogando tudo fora. Isso, exatamente. Né? Grosso modo falando, jogando tudo fora.
Uhum. E aí não é uma prática bacana, gente, né? Acaba trazendo prejuízos à saúde. O que seria o comer transtornado? O comer transtornado, a gente coloca ele como entre um comer normal e um transtorno alimentar. Comer transtornado, ele está a um passo do transtorno alimentar. Ele já tem alguns comportamentos que existem nos transtornos alimentares, mas talvez não feche um diagnóstico ainda para um transtorno alimentar, mas a maioria das vezes é caracterizado por um desconforto na relação com a comida. Né? A gente chama de uma má relação com a comida. Ou seja, eu não tenho um comer normal, eu não tenho um comer intuitivo, eu não como quando eu tenho fome, eu não percebo a minha saciedade, gera muita culpa ao comer, eu tento fazer algumas restrições disfuncionais, que não são saudáveis. Então, o comer transtornado, ele vai muito por influência desse terrorismo nutricional que a gente tem hoje, né? Sim. O nutricionismo, que é uma fala dentro da nutrição, dentro das orientações nutricionais, de muita restrição, de muita proibição, e não de um lidar naturalmente com os diversos tipos de comida que a gente tem hoje, lidar naturalmente com as nossas sensações de fome, que são sinais fisiológicos como outro qualquer, né? Normalizar a fome, vamos dizer assim. Parece que é proibido sentir fome, a gente tem que ficar enganando a fome o tempo todo. Então, o comer transtornado é isso aí. É um passo, assim, que já está numa má relação com a comida. E acaba aí, né, pode levar a um transtorno alimentar. Já é um sinal de alerta para um transtorno alimentar. Fica aí o alerta aí, sentindo muita culpa, né? Alguns pensamentos disfuncionais em relação à comida. Ai, comi, me sinto mal, comi, quero praticar alguma prática aí, né, de compensação e tal, já é um sinal aí de um comer transtornado. E aí esse comer transtornado pode te levar a um transtorno compulsivo? Pode te levar. Ou a outros mesmo, ou a né? outros mesmo, uma anorexia, uma bulimia. Sim. Hoje a gente fala muito sobre questão de comer. Eu sou compulsivo. Né? Mas será que é compulsivo mesmo? Ou é só aquele momento de compulsão? Então, existem pessoas impulsivas e existem pessoas compulsivas, né? Só para a gente nomear. A impulsividade é uma dificuldade que a gente tem de dizer não. Eu tenho uma dificuldade de dizer não, por exemplo, para uma comida. A compulsividade é uma incapacidade de dizer não. Não consegue dizer não para a comida. Então, perde o controle. Então, quando a gente tem uma compulsão alimentar, é por isso que o critério de diagnóstico de uma compulsão alimentar é a falta de controle. Porque realmente o indivíduo ele perde o controle. Não importa, né, a sensação de fome, aqueles sinais fisiológicos de saciedade, normalmente eles são sobrepostos pela necessidade de comer. Né? Então perde-se o controle e come-se uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo. O problema que eu vejo hoje é que todas as pessoas acham assim: comi algo que eu considero proibido, eu sou compulsivo. Sim. Ai, não quero, eu estou com um propósito de não comer doce, nenhum tipo de doce. Aí comi um doce, nossa, eu tenho uma compulsão por doce, eu tenho uma compulsão por chocolate porque eu não consigo evitar. Isso não é um transtorno da compulsão alimentar. Pode ser mais uma impulsividade, né? Algo do tipo. Mas não é o transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar ele tem critérios diagnósticos e não significa comer algo que a pessoa considera proibido. Sim. É que as pessoas têm essa questão, né, do proibido, e aí a gente esquece das memórias afetivas, né? Tipo, poxa, eu sempre falo, gente, meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Quando eu sinto esse cheiro, vai lá assim, faz a minha adolescência. Então, será que se algum dia eu falar, caraca, me deu vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, eu vou lá e como um pedaço. Nossa, sou compulsivo porque eu estava de dieta e agora... Sabe? Esse erro que as pessoas estão tendo e essa má relação com a comida, né? Tem uma autora que você até citou,
que ela acho que é francesa. Ela fala muito, fazem as pazes com a comida. Sim. Eu acho que você está falando que é da Sophie Derham. Essa mesmo. E é por causa disso, porque hoje em dia a gente vê a comida muito como ela tem um valor nutricional. Claro, a comida ela tem o seu valor nutricional. Um dos papéis da comida é nutrir. Só que ela tem outros valores também, né? A comida, ela traz prazer. Sim. A comida, ela transmite afeto. Você cozinhar para alguém é uma forma enorme de você transmitir amor, né? De você demonstrar afeto. É ali o tempo que você está dedicando, o seu trabalho, o seu afeto que você está dedicando ali para outra pessoa enquanto você cozinha. Então, a comida ele também tem esse papel, um papel social. Quando a gente vai na casa de alguém, a primeira coisa, a pessoa geralmente te serve alguma coisa, né? E é culturalmente isso também, cultural. É cultura. Então, a gente tem essa relação com a comida, como você falou, o bolo de cenoura. Além dos nutrientes que tem ali, que também são nutrientes bons, tá, gente? Sim. Tem todo um valor emocional. Não sei se na sua infância, como você falou, né? Se era uma avó, uma tia ou a mãe que fazia, ou era em determinado momento que tinha aquele cheiro de bolo de cenoura no ar. E essas associações, essas memórias associativas, elas vão enraizando na gente, determinando também as nossas preferências alimentares e, em alguns momentos, também o que a gente chama de comfort food, né? Aquele alimento que acalenta, aquele alimento que consola, né? Sim. Também é válido também. Então é isso, ficamos aqui, gente, com esse episódio de transtornos alimentares. Excelente, a gente vai continuar no próximo episódio, porque o tema é extenso. E é isso, curta, compartilhe e tamo junto. Até mais!